Exaltado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para trazer ao seu coração. A Escritura Sagrada é o livro da verdade. É o livro de Deus para a humanidade. É a palavra de Deus que nos consola, é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que traz esperança ao nosso coração. Eu quero convidar você a abençoar esse nosso ministério, se inscrever no nosso canal, curtindo esse vídeo e compartilhando, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que você seja uma atalaia do Senhor, que você seja um canal da graça e do milagre de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus possa te usar de maneira sobrenatural em tudo que você faz, para abençoar outras vidas em nome de Jesus. O tema da nossa ministração desse dia, essa reflexão da palavra de Deus, é o Deus do improvável. Deus, Ele transforma o fraco em forte. Deus tira o pobre do monturo para se assentar à mesa de príncipe. Ele, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o todo-poderoso, o criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do improvável. Deus chama um assassino para ser o maior evangelista da história do cristianismo, Paulo. Deus chama um homem humilde, um pescador, para ser o principal dos apóstolos, Pedro. Deus chama um casal de pessoas idosas e estéreis para ser os pais de multidão, tão incontável como as estrelas dos céus. Deus é o Deus do improvável. Ele é o Todo-Poderoso. E eu quero ministrar no teu coração, dizendo que você precisa fechar os teus olhos físicos e abrir os teus olhos espirituais para entender o projeto, o propósito de Deus para a sua vida e para toda a humanidade. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 17. A batalha entre Davi e Golias. E nós vamos aprender princípios espirituais fundamentais para a nossa vida com esse texto. Diz assim a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Então saiu. E aqui nós vamos fazer uma hermenêutica, uma interpretação do texto de Deus. A palavra diz que Golias saiu do arraial. Muitas vezes nós precisamos enfrentar gigantes, precisamos desafiar gigantes na nossa vida. Existem muitos obstáculos na vida do crescimento espiritual do homem e da mulher de Deus. Para você crescer espiritualmente, você vai enfrentar muitos gigantes na sua vida. Na sua vida sentimental, para você ser feliz, você vai enfrentar muitos gigantes. Para você alcançar o seu sucesso, os seus sonhos, a sua felicidade, você vai enfrentar muitos gigantes na sua caminhada. E muitos gigantes saem ao seu encontro para te desanimar. Satanás coloca pessoas, usa pessoas para te desanimar, para trazer tristeza ao seu coração, para trazer desânimo na sua busca de crescimento espiritual, da sua felicidade. Satanás lança setas para que o espírito de murmuração, de desânimo venha sobre você. Muitas vezes nós podemos fazer uma leitura psicológica do comportamento de alguém, dizendo que aquela pessoa é muito desanimada, que aquela pessoa murmura muito, que aquela pessoa é muito fraca psicologicamente. Mas além da dimensão psicológica, tem a dimensão espiritual. Pode ser uma seta maligna, um dardo inflamado, um laço, no qual rouba a alegria, rouba a vontade de viver e vencer. Há pessoas que perderam a vontade de viver, há pessoas que perderam a vontade de vencer na vida, que se entregaram à procrastinação, ao desânimo, à murmuração. Há pessoas que não conseguem ver a beleza da vida, o brilho do dia, o encanto, a magia, o alento, o poder de Deus em todas as coisas.
Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, mesmo aquilo que nós não entendemos. E quando nós olhamos, por exemplo, a vida de José, e nós lemos o texto bíblico, quem não olha para a história de José com os olhos da fé, e que não é uma pessoa espiritual, madura espiritualmente, pode dizer: que vida miserável a de José, que vida triste a de José. Porque está olhando apenas para as circunstâncias atuais e não olha para o trabalhar de Deus ao longo da história. E quando você olha para a sua vida, apenas mediante as circunstâncias, não olha o trabalhar de Deus no todo, você pode ter um olhar negativo, de frustração, de que nada está dando certo. Mas eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, a palavra de Deus te diz isso, que todas as coisas cooperam para o teu bem, mesmo aquelas coisas que você não entende. Deus está trabalhando em favor da sua vida. Ainda que o gigante saia ao teu encontro, ainda que gigantes se coloquem como muralhas empecilhos para a sua felicidade, para a sua realização pessoal, Deus está trabalhando em teu favor. Então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias. E o texto a seguir vai falar das características desse gigante. Altura de 6 côvados e 1 palmo. Segunda coisa, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele um escudeiro. Irmãos, que gigante terrível! Que homem terrível! Quantas vezes na sua caminhada espiritual, na sua vida familiar, no seu trabalho, você enfrenta gigantes que parecem ser... Irmãos, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, o texto é muito claro ao traçar os detalhes desse gigante assombroso, temível e que mete medo. E o texto vai falar lá no versículo de número 11, que todo o exército de Israel se espantava, tinha medo, tinha temor. E assim também na nossa vida, o homem carnal, o homem que não é espiritual, ele só olha para os detalhes do gigante, ele não olha para o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas, o Deus do improvável, que levanta o fraco e faz forte, que faz aquele que é o homem simples, humilde, se assentar no meio de governantes, de reis, de poderosos, de sábios. O nosso Deus é o Deus do improvável, que pega uma mulher simples na sociedade, na comunidade, na igreja, e levanta com poder, com autoridade, com unção. Esse é o Deus do improvável, é o Deus que quer tocar na tua vida. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos achamos pequenos e nos achamos fracos, Deus está levantando homens fracos e fazendo eles fortes, fazendo mulheres que muitas vezes são rejeitadas, humilhadas, e colocando como Débora, juíza, profetisa, mulher de poder e de autoridade. Deus é o Deus do improvável. Deus não está chamando homens poderosos, homens ricos, homens que têm a capacidade, que têm o diploma, ainda que Ele chame alguns. Mas Deus é o Deus do improvável, Ele chama aquele que diante do mundo é loucura, porque a palavra vai dizer isso. A palavra de Deus é loucura para os sábios. A sabedoria do mundo é nada diante de Deus. Ah, Senhor, quem o Senhor está chamando nesse dia? Tu és o Deus do improvável, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Senhor, Tu és Rei. Deus está chamando o improvável para anunciar o Evangelho. Irmãos, nós vamos olhar na palavra de Deus. Vamos olhar na palavra. Quem Deus chama para anunciar a boa nova? O improvável. Aquele que ninguém deposita credibilidade, aquele que é um ninguém perante essa sociedade insana e louca, que valoriza o status, a fama, o prestígio, a aparência. Deus chama o improvável. Vós que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. É chegado o tempo do reino de Deus. O profeta João Batista vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre e se vestia de pele. Ele começou a anunciar o reino de Deus, a vinda do Cordeiro de Deus. Ele, aquele que
anunciava a vinda do Salvador de Israel. Ele, o improvável, Deus suscita para anunciar a vinda do reino de Deus, a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluias! Não tenha medo do gigante. Há um Deus nos céus que guerreia por você, que guerreia as suas batalhas físicas, espirituais, financeiras, familiar. Se você no seu lar não é valorizado, se no seu trabalho você não é valorizado, e se no meio daqueles que você convive você não é valorizado, há um Deus nos céus. O exército de um homem com Deus é um exército imbatível. Você precisa abrir os teus olhos para ver o sobrenatural de Deus, confiar no Senhor de todo o seu coração. Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Rei. Confia nele de todo o seu coração. E a palavra de Deus vai dizer que esse gigante afrontava o exército de Israel. E ele mesmo diz no versículo 10 do capítulo 17: hoje afronto as tropas de Israel, hoje afronto o próprio Deus. E quem afronta o próprio Deus, irmãos, é punido, é castigado e sofre a justiça divina. Todo aquele que blasfema contra Deus, todo aquele que faz chacota com a palavra de Deus, com aquilo que é santo, aquele que profana aquilo que é santo, não sairá impune. E na história da humanidade nós vemos pessoas que zombaram de Deus, que menosprezaram a palavra sagrada, e essas pessoas, e nós vemos aí na história pessoas que zombaram, que afrontaram a palavra, que afrontaram o Deus de Israel e pagaram com alto preço, que sofreram a punição e o castigo divino. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E esse filisteu, esse circunciso, assim como tantos outros incircuncisos que tem no mundo, não passaram impune por zombar da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Não que nós desejamos, irmãos, o mal de ninguém, porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém sofra, que Deus não se alegra nem com a morte do ímpio. Mas o nosso Deus é amor, mas é justiça. E o texto também diz que as afrontas desse filisteu, desse gigante, espantaram e colocaram medo no coração do exército de Saul, do exército de Israel. E não é assim. Muitas vezes na nossa vida os problemas se avolumam, enfermidades que os médicos muitas vezes enganam, crise no trabalho, crise financeira, crise no relacionamento, problemas familiares, problemas com drogas, com alcoolismo, famílias que se perdem, famílias que passam por graves problemas. E aí, esse gigante, e qual é o nome do seu gigante? Dê o nome ao seu gigante nesse dia. Um gigante que infunde temor no nosso coração, que nos espanta, que rouba a nossa paz, que rouba o nosso sono. Um gigante terrível. Mas a palavra de Deus também nos diz que Jessé tinha filhos, 8 filhos. Dos 8 filhos de Jessé, 3, Eliabe, Abinadab e Samar, foram servir ao exército de Saul. Eles estavam na batalha. Eles estavam na batalha, ouvindo durante 40 dias as afrontas desse circunciso, desse gigante. E muitas vezes, pessoas que estão ao nosso lado, e aí pega a visão, isso aqui é uma questão espiritual para a nossa vida. Às vezes, pessoas que estão próximas a nós só olham para o gigante, só olham para o problema e não conseguem ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Diante do Mar Vermelho, o povo de Israel apenas olhava para o exército de Faraó e não olhava para o Deus de Israel. E o povo começou a murmurar e reclamar. E as pessoas tinham visto o milagre de Deus, tinham visto o trabalhar de Deus.
E é assim muitas vezes na vida daquelas pessoas que não amadureceram espiritualmente ou estão fracas na fé. Só conseguem olhar para o problema, só conseguem olhar para o gigante, só conseguem olhar para o exército de Faraó e não conseguem olhar para o Deus de Israel, que tem o poder de mudar a história, de mudar a nossa vida. O Deus do improvável, ele diz a Moisés, diga ao povo que marche. E o Deus do improvável suscita não Eliabe, não Abinadab e não Samar, mas suscita Davi para enfrentar um gigante. E a palavra de Deus vai dizer que Davi era o mais moço e que apacentava as ovelhas. Deus é o Deus do improvável. O Deus do improvável levanta você e tira você da situação de miséria. E o Deus do improvável é aquele que cura quando o médico diz que não há cura. O Deus do improvável é aquele que enriquece aquele que diante da sociedade é pobre, é humilde. O Deus do improvável é a porta de emprego e coloca você no lugar de destaque, coloca você para sentar à mesa de rei, de príncipe. O Deus do improvável faz com que você se case com um bom homem, uma boa mulher e tenha filhos e seja fecundo e seja feliz, seja realizado. O Deus do improvável é aquele que tira você da condição de miséria, de Lodebar, a terra de miséria, e te põe no lugar de honra e de destaque. O Deus do improvável é aquele que suscita em você o desejo de crescer espiritualmente, de viver uma vida reta, uma vida de integridade, uma vida de caráter. O Deus do improvável é aquele que coloca você no lugar de honra. Aleluias! Esse é o Deus a quem nós servimos. E o Deus do improvável suscita Davi para que enfrente o incircunciso. Aleluias! E é interessante que Jessé ordena a Davi, no versículo 17 do capítulo 17, que ele vá ter o exército e leve alimentos para os seus irmãos. E Davi vai fazer aquilo que seu pai ordena. E aqui tem uma chave importante, uma chave espiritual. Você não precisa fazer nada diferente do que você faz no seu cotidiano para que Deus venha com o sobrenatural. O sobrenatural de Deus opera no cotidiano. Deus trabalha no nosso cotidiano. Se todos os dias você trabalha na sua casa, Deus vai te usar dentro da tua casa, em oração. Deus vai te tomar em espírito para que você faça coisas tremendas dentro da tua casa. Se o seu cotidiano é você sair para o trabalho, Deus vai te tomar no seu cotidiano, no seu trabalho, para que você seja luz no lugar onde só tem trevas, lugar onde só tem setas malignas, dardo inflamado, presença do maligno. Onde você está, onde você coloca as plantas dos seus pés, Deus está ali porque você é luz do mundo, você é sal da terra. Deus trabalha no nosso cotidiano, Deus trabalha no nosso viver. Não precisa acontecer uma epifania, algo sobrenatural, terremoto, maremoto, fogo, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Aquele comandante que foi tomado de lepra, Naamã, ele esperava que o homem de Deus fizesse algo estrondoso, algo apoteótico, mas simplesmente o homem de Deus mandou que Naamã fosse ao rio e tomasse e mergulhasse 7 vezes naquelas águas do Jordão. Deus quer trabalhar o sobrenatural no seu cotidiano. Quando você está cuidando da sua casa, no seu trabalho, naquilo que é comum, Deus quer transformar o seu comum, o seu normal, em algo sobrenatural. Davi, ele foi fazer aquilo que era comum, aquilo que era natural na sua vida. Mas o nosso natural, o nosso normal, Deus transforma em algo sobrenatural. Portanto, pegue essa chave espiritual. Deus está dizendo para você nesse dia, continue fazendo o que você faz. Mas faça servindo aquele que é o Todo-Poderoso, está sentado no alto e sublime trono. Para que algo sobrenatural aconteça. Abra teu coração, se coloque à disposição do Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, o sirva de todo o coração, seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, para ver o trabalhar de Deus. Enquanto o mundo está olhando apenas para a pandemia, para a gripe, estão olhando para as misérias do mundo, nós estamos olhando para Deus, que é o autor e salvador da humanidade. E quando Davi chega, a palavra de Deus nos diz no capítulo 17, no versículo 23... Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou:
as mesmas coisas que antes falara e Davi ouviu. Pega essa chave de leitura. Davi ouviu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Davi ouviu. Davi ouviu tudo aquilo que esse gigante falava. Mas ele não ouviu com temor. Ele ouviu com os ouvidos espirituais, com o coração voltado para Deus. E com o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos estão voltados para Deus, nós ouvimos e vemos de maneira diferente. Você quer ver a vida com um olhar diferente? Permita que o Espírito Santo controle os teus olhos. Você quer ouvir de maneira diferente? Permita que o Espírito Santo te ensine a filtrar aquilo que você está ouvindo. Seja guiado, seja mentorado pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida será transformada. Aleluias! E a palavra de Deus diz no versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Muitas pessoas que não são espirituais fogem e temem diante do problema. Se desesperam, se angustiam. Mas você que serve a Deus tem buscado crescimento espiritual, que confia nesse Deus que tem soberania sobre tudo e sobre todos. Você não teme, você confia. Ainda que o medo seja algo natural, você confia em Deus e sabe que Ele está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer que Davi disse: quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é o seu problema? Quem é esse gigante que tem roubado o seu sono, que tem roubado a sua paz? Quem é esse laço do inferno que colocaram contra você e que vai cair por terra em nome de Jesus? Quem é esse dado inflamado que tem roubado a sua saúde? Vai cair por terra em nome de Jesus. Quem é essa pessoa que tem afrontado a sua vida? Ela vai cair por terra em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores tenebrosos desse mundo. Existe algo espiritual no mundo e que as pessoas não estão entendendo. Tudo que está acontecendo tem uma ordem espiritual acontecendo no mundo e as pessoas precisam se derramar e se quebrantar na presença de Deus. Existe uma luta espiritual acontecendo muito grande no mundo e as pessoas não têm visto isso, acham que é apenas uma ordem natural, que são as decisões políticas, as decisões econômicas, mas existem principados e potestades dominando, interferindo na ordem do mundo. E é uma luta espiritual que o povo de Deus precisa entender e abrir os olhos para entender o que Deus está fazendo. E Deus vai fazer através da sua vida. E Deus vai fazer através daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que se humilham na presença dEle. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi é convocado diante do rei Saul, e olham para Davi, e olham que ele é muito moço, Davi vai dizer: eu matei um urso, eu matei um leão. Mas não foi eu que fiz isso. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Algo, uma chave de leitura. Quem vence as suas batalhas, quem vence as suas lutas, não é você, não sou eu. É Deus que te livra. É Deus que te dá força para vencer o urso, o leão. E Deus vai te dar força para enfrentar esse problema que você está passando, se você estiver passando por um problema. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá esperança, é Deus que nos dá a força de Sansão, a sabedoria de Salomão, a liderança de Moisés para enfrentar os nossos problemas. Não somos nós, não é a nossa força, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus que as coisas acontecem. E para você vencer o seu gigante, você precisa clamar pela unção sobrenatural de Deus na sua vida. O que você está precisando de força? Peça a Deus força. Se é sabedoria, peça a Deus sabedoria. Se é liderança, peça a Deus liderança. O que você tem necessitado para que o Deus de Israel venha te socorrer? É Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. A armadura de Saul não foi para Davi. A vida dos outros, o estilo de vida dos outros, não é para você. O jeito que os outros pregam, o jeito que as pessoas vivem,
O jeito que as pessoas decidem e tomam decisões não é o seu jeito. E se você cansou de fazer do seu jeito, comece a fazer do jeito de Deus. A maneira que você decide não frutifica, comece a fazer da maneira do Senhor. E o texto vai dizer que não foi a armadura de Saul que protegeu a Davi, mas foi a unção de Deus que protegeu a Davi. E Davi usa aquilo que ele tem, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, um surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Deus quer que você use os instrumentos que você tem. Use aquilo que você tem. Você não precisa ser um grande orador, você não precisa ser um homem intelectualizado, você não precisa ter um notório conhecimento intelectual, você precisa ter unção da palavra de Deus, conhecimento da Escritura Sagrada e ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus quer que você use o que você tem, para que Deus faça algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que Davi venceu Saul. Davi prevaleceu contra Saul. E Davi prevaleceu contra Saul. Não porque Davi fosse poderoso, mas porque Deus é o Deus do improvável, que transforma o fraco em forte, que Ele suscita aquele que é improvável para fazer algo extraordinário. O Deus do improvável quer transformar a sua vida nesse dia. O Deus do improvável quer transformar a sua existência. Se coloque à disposição do Senhor. Aceite o Senhor como seu Salvador, o Senhor da sua vida. E Ele vai transformar. Ele, o Deus do improvável, vai transformar o seu viver. Eu quero orar por você e profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai Santo, Tu és o Deus do improvável, que suscita o fraco e o faz forte, que levanta o enfermo, Senhor, e o coloca, meu Deus, numa condição de graça e de saúde. É o Senhor que livra o teu povo de todo laço, de toda amarração, de toda seta maligna. É o Senhor que suscita, Senhor, o pescador para ser um apóstolo. O Senhor suscita, meu Deus, como Deus do improvável, o assassino para ser, Senhor, o maior atalaia de todos os tempos. É o Senhor que suscita o pobre, Senhor, para governar com justiça. É o Senhor que suscita, Senhor, o governante, o mais improvável, para liderar a nação. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a sabedoria humana, Senhor. Não são os diplomas, Pai. Não são, meu Deus, os saberes mundanos, mas é a tua unção. O Senhor usa, Senhor, a cada um na proporção da fé. Tu és o Deus do improvável. Opera milagres, sinais e prodígios nessa terra, Senhor. Suscita um povo de adorador, um povo que tema, meu Deus, o teu nome e que fuja do pecado, Senhor. Um povo que esteja disposto, Senhor, a se humilhar na tua presença e fazer a tua vontade. Deus do improvável, faça, Senhor, na vida daquele que ouve essa palavra, Senhor, sinais, prodígios e milagres, em nome de Jesus. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E que Deus conceda os desejos do seu coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua saúde física, a sua saúde emocional. Deus abençoe a sua saúde financeira, a sua vida financeira. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe os seus sonhos e os seus projetos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Colabore com esse ministério. Que Deus possa abençoar a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.